Bom, estou falando aqui com vocês neste domingo. É claro que eu estou muito contente com o resultado das urnas nesse segundo turno das eleições municipais. E estou mais do que satisfeito com os resultados que o campo democrático conseguiu em São Paulo e em Porto Alegre. Em São Paulo eu já dava mais ou menos como favas contadas que Bruno Covas, o prefeito atual, venceria o psólico Guilherme Boulos. Mas em Porto Alegre, nessas últimas horas principalmente, eu posso dizer que o quadro eleitoral ficou bastante tenso, sobretudo em função da pesquisa realizada pelo Ibope ontem, sábado, mostrando uma vitória da candidata comunista Manuela Dávila sobre o MDBista Sebastião Melo. O Ibope falou que era um empate técnico, mas a diferença, de qualquer maneira, em favor da Manuela Dávila, ela influenciou corações e mentes aqui em Porto Alegre de uma maneira devastadora. E as últimas horas foram de enorme movimentação, tanto por parte dos lulopetistas e comunistas e esquerdas e renegados sociais de toda a ordem, quanto da parte do campo democrático. Ambos se movimentaram de modo muito dramático deste sábado até há pouco, quando é conhecido já praticamente o resultado das eleições em Porto Alegre. Porque o que está claro é que ontem, há menos de 24 horas, o Ibope dava uma vitória para a comunista Manuela Dávila entre 2% a 3%, e ela resultou derrotada 24 horas depois com uma diferença superior a 7%. A RBS TV, mais uma vez, afiliada da Globo, mais uma vez com o Ibope, errou de maneira drástica, se é que errou. Então eu quero começar este comentário de hoje, deste domingo aqui, são 18 horas e 40 minutos, faz sol aqui em Porto Alegre, dia belíssimo, um dia bem de acordo com o resultado das urnas obtidas pelo campo democrático em São Paulo e aqui em Porto Alegre. Ganhasse o lulopetismo e seus aliados comunistas do PSOL em São Paulo e do PCdoB aqui em Porto Alegre, ganhasse, com certeza, a totalidade da mídia corporativa, RBS, no caso aqui à frente em Porto Alegre, São Paulo, Folha, estariam comemorando a derrota do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza estariam. E já não podem fazer isso. O resultado das urnas foi claro. Eu acho importante que nós tenhamos uma visão clara a respeito de pelo menos um fato grave, que é o desempenho, eu diria quase que criminoso, por parte de muitos institutos de opinião pública. Durante todo o primeiro turno aqui em Porto Alegre, o Ibope e a maior parte dos institutos de opinião pública davam ampla vantagem para a comunista Manuela Dávila. Até a véspera, até o dia anterior da eleição, no primeiro turno. E já no primeiro turno, ela perdeu. 31% para o Melo, 29% para a Manuela. No segundo turno, os institutos de pesquisa sempre davam a vitória do Melo sobre a comunista. Mas na véspera, ontem, sábado, a manchete da RBS TV aqui, olha, a RBS TV aqui é mais forte do que a Globo, porque reúne a televisão que tem 60% da audiência aqui, mais a Rádio Gaúcha, que domina completamente o mundo radiofônico do Rio Grande do Sul, mais o Jornal Zero Hora, que é o principal jornal da cá, todos reverberando o dia todinho que o Ibope dava a vitória para Manuela Dávila. Então, mais uma vez, o que se viu foi essa participação malévola, e eu quero dizer claro aqui para vocês,
dos institutos de pesquisa. Foram os grandes derrotados. Os grandes derrotados na eleição de hoje, eu não tenho dúvida, foi o lulopetismo criminoso, seus aliados comunistas do PCdoB e socialistas autoritários do PSOL. Os grandes derrotados. Né? Perderam em São Paulo e perderam em Porto Alegre. São duas derrotas emblemáticas. Mas eu até acrescentaria também a de Recife. Claro, ganhou o João Campos, que é da esquerda, do campo da esquerda também, mas é do Partido Socialista Brasileiro, e derrotou a prima dele, que era do PT, a Marília Reis. É do PT, ela perdeu. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, no segundo turno, aqui nós tivemos eleições em 5 cidades: Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. A esquerda disputou com o PCdoB em Porto Alegre, com a Manuela Dávila, disputou em Caxias do Sul com o Pepe Vargas, deputado estadual, com o PT, e em Pelotas também com o candidato do PT. E perdeu nos 3 lugares. E em Santa Maria, em Canoas, não houve disputa entre esquerda e campo democrático, porque só candidatos do campo democrático foram para o segundo turno. De modo que acho que os democratas brasileiros hoje têm o que comemorar com o resultado das urnas. Eu ainda não conheço o resultado dos 57 municípios brasileiros, mas de qualquer maneira, pelo que pude perceber em São Paulo e em Porto Alegre e no Recife, os brasileiros têm muito o que comemorar. E eu acho que o próprio governo Bolsonaro também tem muito o que comemorar. O resultado, no frigir dos ovos, do primeiro e do segundo turno, é de que a direita, ou a centro-direita, que desde 2015 vem se impondo nas ruas e nas urnas, mais uma vez, a direita e a centro-direita saem amplamente vitoriosa em todo o Brasil. Bom, em relação a Porto Alegre, agora mesmo eu estava olhando as minhas redes sociais e o pessoal do Campo Democrático aqui de Porto Alegre, aliados do Sebastião Melo, já estão comemorando com tchau, querida, né? É uma analogia àquela despedida que fizeram para Dilma quando ela foi deposta por incompetência da presidência da República. Tchau, querida. Aqui agora é para Manuela Dávila, tá circulando nas redes sociais. Tchau, querida. Né? Eu já tinha, vocês sabem, gravado um comentário aqui há cerca de 20 dias. Muita gente até me disse assim: olha, você está se atrevendo muito, hein, em dizer que a Manuela Dávila vai perder as eleições. Mas eu alinhava ali as razões pelas quais eu considerava que a Manuela ia perder essas eleições. Eu achava que ela ia perder até por mais. Mas, enfim, olha, essa foi uma eleição aqui em Porto Alegre, vocês podem não achar, mas é quase a campanha do 1 milhão contra o Tostão. Imagina, quem tinha 1 milhão, os comunistas tinham 1 milhão. A Manuela Dávila gastou nessa campanha 5 milhões de reais. E o Sebastião Melo 1,5 milhão de reais. Ou seja, ela gastou 3 vezes mais do que gastou o Melo nas eleições. Né? Os eleitores puderam perceber a força desse dinheiro hoje, agora, no dia da eleição, porque a impressão que se tinha nas ruas era de que a Manuela Dávila poderia esmagar o Sebastião Melo nas urnas. Tal a quantidade de carros embandeirados, de eleitores com bottom da Manuela, com bandeiras da Manuela, de pessoas nas ruas fazendo propaganda. Tudo o quê? Movido a dinheiro, evidentemente. Estava tudo reservado para investir pesadamente neste domingo. E foi o que fez o lulopetismo aqui, que é alinhado com o PCdoB e o PSOL aqui em Porto Alegre. Mas a Manuela Dávila perdeu essas eleições aqui. Ela fez tudo certinho durante a campanha eleitoral, né? Ela escondeu a foice e o martelo do PCdoB. Para começar, ela escondeu o discurso comunista. Né? Em momento nenhum ela falou eu sou comunista. Em momento nenhum. Em momento nenhum ela falou em defesa do Lula, como fez lá, se postando diante da cadeia da Polícia Federal em Curitiba, no movimento Lula Livre.
ou acompanhada do Lula lá no palanque do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Momento nenhum, ela nem tocou nesse assunto. Ela evitou esse discurso. Escondeu também a foice e o martelo de todas as propagandas eleitorais. Escondeu a cor vermelha. Olha, escondeu até aquele penteado rebelde que ela costumava usar. E passou a usar uma gargantilha de ouro, coisa que ela nunca fez na vida dela, ou fez poucas vezes. O próprio vestuário da Manuela Dávila nem de longe lembrava aquela Manuela Dávila das manifestações populares. A rebelde Manuela Dávila estava totalmente enquadrada. O próprio penteado da Manuela Dávila aqui estava a lá Michele Bolsonaro. Botasse a fotografia das duas, aí a gente ficava até com dificuldade de saber quem é que era quem, apesar de que a Michele é mais bonita do que ela, né? E, por fim, ela chegou a esconder, inclusive, o seu próprio candidato a vice-prefeito, o ex-vice-governador Miguel Rossetto, ex-ministro da Dilma Rousseff. O PT sumiu, a estrela do PT sumiu das eleições de Porto Alegre. Claro que o eleitor de Porto Alegre acabou percebendo que estava diante de uma farsa. E o resultado foi esse que vocês perceberam agora no frigir dos ovos das urnas aqui da capital do Rio Grande do Sul. O vitorioso é Sebastião Melo. Eu confesso para vocês que desde o primeiro momento, quando se colocaram todas as candidaturas do campo da esquerda e do campo democrático, do campo da esquerda não, do lulopetismo criminoso e seus aliados do PCdoB e PSOL, desde quando se colocaram essas candidaturas, eu já tinha uma visão bem clara de que o candidato do campo democrático que oferecia as melhores condições de congregar todas as tendências do campo democrático, desde a centro-esquerda até a direita, era o deputado Sebastião Melo, do MDB. O MDB é o principal partido político do Rio Grande do Sul. É o mais forte partido político do Rio Grande do Sul. Já deu ao Rio Grande do Sul vários governadores, já deu aqui prefeito de Porto Alegre, o José Fogaça, ajudou a eleger outro, o Zé Fortunati, e agora elege o seu líder Sebastião Melo, que foi presidente do MDB de Porto Alegre, foi vereador, foi presidente da Câmara e atualmente é deputado estadual. O Sebastião Melo teve um discurso e uma ação, desde o primeiro dia, capaz de fazer com que em torno dele se reunissem todas as tendências do campo democrático. E foi o que aconteceu. Ele acabou liderando uma coligação aí de 14 partidos políticos. PP, PSDB, PRTB, MDB, DEM, o próprio candidato dele a vice-prefeito, Ricardo Gomes, é do DEM. Foi um brilhante vereador, é um político extraordinariamente promissor e competente. Não é de estranhar, portanto, que no resultado final, durante a campanha eleitoral, o que iria acontecer foi o que aconteceu, aí a vitória de Sebastião Melo, né? Então, para completar esse primeiro comentário que eu estou fazendo com vocês aqui nesse domingo, ainda quando as urnas prosseguem falando, é de que o grande perdedor dessas eleições, mais uma vez, foi o conjunto da esquerda brasileira. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que é até lamentável que não tenhamos uma esquerda brasileira democrática, mas que tenhamos uma esquerda brasileira que, ao invés de se proclamar e continuar como herdeira do iluminismo, tenha se rendido a líderes corruptos da pior espécie como Lula da Silva, que não consigam se desatrelar dele e que caminham para o precipício junto com ele. A verdade é que, enquanto esse líder criminoso, Lula da Silva, não for expurgado da vida pública brasileira, e enquanto o seu partido, o PT, não for proscrito
da vida partidária brasileira, enquanto isso não acontecer, a esquerda democrática brasileira vai continuar sofrendo reveses como esse que acabou de sofrer. E é claro que, do outro lado, fazendo um contraponto, acho que, sinceramente, quem sai vitorioso dessas eleições é o campo democrático. Ou seja, todas aquelas forças que desde 2015, nas ruas e nas urnas, se uniram para eleger o presidente Jair Bolsonaro. É isso aí.